Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Deus abençoe a todos. E a nossa aula dessa semana será sobre multiplicação e divisão de decimais. Conteúdo novo, então estamos dando sequência ao nosso material. Vocês podem estar acompanhando no livro didático, na página 41 a 43. E a primeira situação que nós vamos estudar aqui é a seguinte: que toda fração pode ser escrita como um número decimal. Não podemos esquecer que toda fração é uma divisão. Se eu realizo essa divisão, eu estou transformando na forma decimal. Então, aqui eu tenho o exemplo 3 meios e 4 quintos para transformar na forma decimal. Vamos ver como fazer isso. Então, eu tenho aqui a fração 3 meios e eu quero transformar essa fração para a forma decimal. Então, eu realizo a divisão do 3 pelo 2, correto? E 3 dividido por 2 só vai dar 1, porque 1 vezes 2 é 2, e 2 para chegar a 3 tem resto 1. Eu quero continuar essa divisão, então eu empresto um 0 e pago com a vírgula. 10 para dividir por 2 vai dar 5, porque 5 vezes 2 é 10, e 10 para 10 tem resto 0. Ou seja, o resultado de divisão de 3 por 2 é 1,5. Então, a transformação da fração para a forma decimal fica o equivalente a 1,5. Vou fazer a mesma coisa com a outra fração, 4 quintos. Então, eu vou realizar a divisão de 4 por 5. O 4 não dá para dividir por 5, vai dar 0. Mas eu quero realizar essa divisão, então eu empresto um 0 e pago com a vírgula. 40 para dividir por 5 vai dar 8, porque 8 vezes 5 é 40. E 40 para chegar a 40 tem resto 0. Ou seja, a transformação então da fração para a forma decimal ficou equivalente de 0,8 ou chamado 8 décimos. Ao transformar toda a fração em um decimal, nós vamos encontrar dois tipos de decimais. Os decimais finitos. O que é um decimal finito? Quando a gente realiza a divisão de um número pelo outro e o resultado dessa divisão acaba em um determinado número, acabou aqui, pronto. Esse decimal é chamado de finito. E os chamados decimais infinitos, ou seja, quando eu realizo a divisão de um número por outro e eu vejo que o resultado dessa divisão não tem um fim, ele é chamado de um decimal infinito. Aí ele também recebe o nome de dízima periódica. Então, o que é uma dízima periódica? Quando eu realizo a divisão de um número pelo outro e o resultado do nosso quociente ele não tem fim, a divisão não acaba. Vamos ver como que isso funciona. Então, eu tenho a fração aqui, 2 sobre 3, ou 2 terços. Eu vou realizar a divisão de 2 por 3. O 2 não dá para dividir por 3, dá 0. Mas eu quero realizar essa divisão, então eu empresto um 0 e pago com a vírgula. Então, agora eu tenho 20 para dividir por 3, isso vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18, e 18 para chegar a 20 tem resto 2. Eu quero continuar essa divisão, empresto um 0, não mexo mais com a vírgula, o 20 para dividir por 3 vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18, e 18 para chegar a 20 tem resto 2, e se eu quiser continuar a divisão, eu empresto um 0, e 20 dividido por 3 vai dar 6, e 6 vezes 3 é 18, e 18 para chegar a 20 tem resto 2, e eu vejo que essa divisão não vai acabar, vai continuar obtendo resultado 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Isso é uma dízima periódica, quando o resultado da divisão ela não acaba e as casas sempre se repetem no mesmo intervalo. No caso ali, eu sei que é o 6, o 6, o 6, infinitamente. E a próxima divisão, eu quero então dividir 1 por 9, e eu sei que 1 não dá para dividir por 9, vai dar 0. Mas eu quero realizar essa divisão, então eu empresto um 0 e pago com a vírgula. E 10 para dividir por 9 vai dar 1. 1 vezes 9 é 9, e 9 para chegar a 10 tem resto 1. Quero continuar essa divisão. Empresto um 0, não mexo mais com a vírgula, 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9, e 9 para chegar a 10 sobra 1. Se eu quiser continuar essa divisão, empresto um 0, 10 para dividir por 9 vai dar novamente 1.
1 vezes 9, 9. 9 para 10 tem resto 1. E eu vejo que isso vai repetindo-se sucessivamente. Então, ele também é chamado de dízima periódica, porque eu sei que após esse 1 vai vir outros infinitos 1, correto? E agora vamos ver como transformar uma fração em decimal. Então, já sabemos que para transformar uma fração qualquer num decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, e aí você vai encontrar o resultado já na forma decimal. Mas aí existe uma regra para vocês fazerem essa transformação mais facilmente e rapidamente, quando essa fração ela é uma fração decimal, quando ela é um múltiplo de 10 no denominador, no caso 10, 100 e 1000. Como que eu posso fazer essa transformação sem que seja preciso efetuar essa divisão? É bem simples, vamos ver. As coloquei aqui no quadro, então sempre que eu tiver no denominador os múltiplos de 10, eu tenho uma fração decimal, a regra é a seguinte: eu tampo o denominador, eu pego somente o numerador. O numerador é 6, correto? O que eu faço? Eu verifico o número de casinhas de zero que tem no denominador. No caso, eu tenho um zero apenas. Eu conto uma casinha e já coloco a vírgula. E aí, eu sei que a vírgula não pode ficar sozinho, eu completo na frente com o zero. Já está pronto. O resultado da divisão de 6 por 10 é 0,6. Vamos ver o próximo exemplo. E se eu tiver 6 centésimos e eu quero transformar isso na forma, então, decimal? O que eu faço? Esqueço o denominador. Pego somente o numerador. E aí, agora eu conto quantas casinhas de zero possuem no denominador. No caso, eu tenho 1, 2 casinhas de zero. Eu conto 1, 2 casinhas e coloco a vírgula. Toda casinha que ficar em branco, eu preencho com zero. E antes da vírgula ficou em branco, eu preencho com zero. Está pronto. O resultado da divisão de 6 por 100 é 0,06. E o próximo exemplo ali, 15 milésimos. Como eu transformo ele na forma decimal? Então, o primeiro passo, esquece o denominador, tampo ele. Eu pego quem está no numerador, no caso, o 15. Aí depois, a próxima etapa é verificar quantas casinhas de zero eu tenho no denominador. No caso, eu tenho 1, 2, 3 casinhas de zero. Então, eu conto 1, 2, 3 casinhas e coloco a vírgula. Veja que as 3 casinhas ficam após a vírgula, sempre assim. E toda casinha que ficar em branco, eu preencho com o zero. Preencho com zero aqui que ficou em branco, preencho com zero antes da vírgula também, para ela não ficar vazia. Então, o resultado de 15 milésimos na forma decimal é 0,015, correto? E se eu agora quiser fazer o caminho inverso? Eu tenho agora o decimal e quero transformar na forma de fração. Como vamos fazer isso? Vejamos os exemplos. Então, eu tenho 3 exemplos aqui no quadro. Eu tenho aqui o decimal 8 milésimos, que é o 0,008. Como que eu faço para transformar ele para a forma de fração? Então, agora a regra é a seguinte: eu pego o número que está aparecendo sem o zero. No caso aqui, o 8. Ele é o nosso numerador. Passo a barra e deixo embaixo em branco ainda. E aí eu faço o seguinte: sempre começo com 1, porque eu estou transformando numa fração decimal, e a quantidade de casinhas depois da vírgula, 1, 2, 3, é a quantidade de zero que eu vou completar no denominador. Então, o resultado ficou 8 milésimos. Próximo número, 1,35. Como que eu transformo ele na forma de fração? Agora a regra é o seguinte: eu esqueço a vírgula. Que número eu estou enxergando sem a vírgula? O 135. Eu coloco ele no numerador. Passo a barra e já coloco 1 embaixo. Então, eu sempre tampo a vírgula e copio o número que eu estou enxergando. E aí, agora, para poder completar o denominador, eu verifico quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, e eu completo com o zero. Já está pronta a nossa fração, porém, lembre que toda fração ela pode ser simplificada. No caso, se você quiser simplificar a primeira, a segunda fração, simplificando aqui por 2, eu vou ter 4 sobre 500, mais uma vez por 2, eu vou obter 2 por 250, e mais uma vez por 2, isso aqui vai dar 1 sobre 125.
Essa próxima aqui eu vejo que não dá para simplificar por 2, mas eu posso simplificar por 5. 135 dividido por 5 vai dar 27. E 100 dividido por 5 dá 20. E aí eu vejo que não dá para simplificar mais, acaba a conta aqui. E o próximo aqui, 4,2. Então, primeiramente, vamos transformar ela numa fração. Então, como que eu faço? Eu esqueço a vírgula. Eu estou enxergando o número 42. Então, ele vai no meu numerador. Eu passo a barra e já coloco um embaixo. E o número de casinhas depois da vírgula, eu completo com o 0. Eu poderia deixar minha fração simplesmente assim, mas se eu quiser simplificá-la para poder reduzi-la, então eu divido por 2, vai dar 21 e vai dar 5. E aí eu vejo que não dá para simplificar mais, acaba a conta aqui. Então eu vejo que transformando o decimal numa fração decimal, eu poderia já deixar o resultado assim. Se eu quiser simplificar, reduzir, eu obtenho o resultado final, a fração 1 sobre 125. E a próxima aqui também, transformei numa fração decimal primeiro, simplifiquei. Então, o resultado de 1,35 é o resultado de 27 sobre 20. A mesma coisa com 4,2. É o resultado de divisão de 42 por 10 ou de 21 quintos, correto? Então, como vimos, a gente pode deixar somente na forma de fração decimal ou simplificando essas frações. Eu não simplifiquei a de cima, eu obtenho na forma simplificada também. Vamos continuar o próximo assunto também, que são as operações com decimais. Vou gravar num próximo vídeo para ele não ficar muito longo aqui. Um grande beijo e abraço a todos, fiquem com Deus!